Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Klaus e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao que a gente estava falando sobre orientação a objetos. Então, no vídeo anterior, quem não assistiu, eu sugiro que veja, o vídeo ficou bacana, a gente falou sobre a parte inicial de orientação a objetos. Então, nesse vídeo agora, nós vamos falar sobre o conceito de herança. Herança é o seguinte: em orientação a objetos, a gente pode criar uma classe genérica, com características genéricas, que podem ser reaproveitadas em diferentes situações, e a gente pode ter uma situação mais específica. Então, por exemplo, eu criei uma classe genérica aqui que eu chamei de pessoa, que tem dados que eu posso utilizar num cadastro de cliente, num cadastro de fornecedores, num cadastro de vendedores e por aí vai. Eu posso utilizar em diferentes tipos de cadastro. Então, o que eu vou fazer agora é criar uma classe mais específica. Essa classe específica, ela vai ter apenas os atributos que são específicos para aquela situação, para aquele objetivo que ela está sendo criada, e os demais atributos genéricos ela vai herdar de uma outra classe, que é essa classe genérica que a gente acabou de criar aqui agora. Então, voltando aqui, vou criar um arquivo novo. Esse arquivo novo eu vou chamar de class underline cliente.prw. Então, class underline cliente vai receber aqui, vou colocar aqui logo o nosso include, totos.ch. E aí eu vou utilizar aqui a palavra reservada class, vou chamar de Opa, pessoa não. Vou chamar de cliente. Porém, cliente vai herdar de uma outra classe, que é a nossa classe pessoa. Para isso, eu vou utilizar uma outra palavra reservada, que é o from, indicando a classe de onde será feita a herança. Então, class cliente from pessoa. Vou colocar aqui o nosso end class, igual a gente fez antes. E aí, a nossa classe cliente, ela vai ter dois atributos, que são data, código, para o código do cliente, data, loja, para a loja do cliente, porque nós vamos utilizar o conceito de código e loja do Proteus. E aí a gente vai ter aqui um método new, que vai ser o nosso método construtor, e nós vamos ter um outro método aqui, que é o método grava cliente, que vai ser utilizado para gravar um novo cliente no banco de dados. Então já definimos aqui a nossa classe, os atributos que ela vai ter e os nossos métodos. E agora eu vou começar a falar aqui, vou começar a construir os nossos métodos propriamente dito. Então, o nosso método new, ele não vai receber nenhum parâmetro aqui. Então, vamos ter aqui o nosso método new, constructor não, class cliente, e botar aqui um return self. Isso não vou comentar de novo, porque a gente já viu isso no vídeo anterior. Então, self é o retorno que vai representar o nosso objeto que está sendo criado. Só que aí é o seguinte, pessoal. A gente tem dois atributos aqui, que é o atributo código e o atributo loja. Então, eu vou iniciar os nossos atributos código e vou iniciar os nossos atributos loja também com conteúdo. Só que agora eu preciso herdar os atributos da minha classe pessoa. Como que eu faço para herdar os atributos dessa classe que a gente definiu como a classe de onde nós vamos herdar? Nós vamos utilizar uma outra forma, um outro conceito, uma outra palavra reservada, um método de nome reservado, né? Que ele começa com underline e super. E aí a gente coloca aqui underline super, dois pontos, new. Fazendo dessa forma aqui, nós estamos executando um método construtor do nosso da nossa da nossa classe de onde nós herdamos. Só que aí é o seguinte, ó, a nossa classe anterior, ela tinha parâmetros, então ela precisava receber parâmetros. Nesse caso aqui, para a gente poder passar parâmetros para essa classe, a gente vai ter que passar parâmetros também aqui nessa outra aqui. Então, vou pegar esses parâmetros que eu estava passando aqui. Deixa eu pegar isso aqui para cá. E aí eu vou jogá-las aqui e vou jogá-las aqui. Pronto, dessa forma sim. Aí agora eu estou passando os mesmos parâmetros que eu preciso que a minha classe QED tem. Estou passando eles para cá e para cá, para poder fazer o bypass. Então, ó, recebe os parâmetros, eu passo aqui dentro do new
E aí fica pendente apenas eu fazer a inicialização dos meus atributos de código e lógica. Eu vou inicializar com conteúdo vazio mesmo. Depois aqui eu vou construir o meu segundo método, que é o meu método grava_cliente da classe cliente. E vou colocar aqui um return self. Return self não. Return true, para poder indicar que o meu cliente ele foi cadastrado. Então, feito isso aqui, ó, eu vou compilar esse arquivo. Vou só conferir. Aqui na classe pessoa a gente tem o getCGC, não vamos nos esquecer. Aqui na classe cliente nós não criamos um getCGC, ou seja, não existe o getCGC. Nós só criamos aqui um grava cliente. E agora, para poder testar isso aqui que a gente fez, nós vamos vir aqui no nosso programa inicial que a gente criou. Vamos trocar aqui a nossa classe pessoa pela classe cliente, passando aqui os parâmetros. Então, vou chamar isso aqui de cliente. E vou retornar aqui ele aqui, 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 aqui e aqui. Então, criei aqui o nosso objeto cliente, que ele vai ser instanciado aqui pela classe cliente que a gente acabou de criar. E vamos ver se ela terá os outros atributos. Então, vou botar aqui um pontinho de parada. Vou compilar aqui de novo. Por via das dúvidas. Compilou. Vamos fazer o nosso teste. Então, chegou aqui, ó, parou. Meu objeto cliente está aqui. Ok, bacana. Então, eu já tenho todos aqueles atributos que eu defini lá na minha classe pessoa. Então, todos aqueles atributos, eles já vieram para cá também, inclusive com a passagem dos parâmetros iniciais que a gente fez aqui. Se eu deixar aqui avançar, ele já vai gravar aqui também o e-mail e o CPF que a gente tinha colocado. E na nossa variável, recebe também aquele CPF que nós colocamos aqui. E aí, olha que bacana, pessoal. Vou deixar avançar aqui. Derruba isso. Se eu vier aqui na nossa classe cliente e falar que ela não vai receber mais o pessoa, e o nosso método construtor aqui, ele passa a ser só, vou comentar isso aqui, vou comentar para cá, new class cliente, dessa forma, e não vou ter isso daqui. Prontinho. Vou compilar aqui de novo, só para a gente poder fazer um teste. Vou vir aqui, vou fazer uma execução. Então, veja o que aconteceu aqui. Então, nós só temos dois atributos. Por quê? Porque na nossa classe cliente, que era uma classe que agora, com essas mudanças aqui, ela não herda nada de ninguém, só foram definidos dois atributos. Entretanto, se eu volto com ele para cá, falo que ele herda de pessoa, venho aqui, acerto a passagem de parâmetros e executo o nosso método construtor da superclasse, que é de onde a gente está fazendo a nossa herança. Um detalhe que eu acabei não falando. Esse S é maiúsculo, tá? Esse primeiro S do super aqui, ele é maiúsculo. Então, se eu faço isso daqui, agora, nesse momento, eu já tenho toda a minha herança funcionando. Vou compilar aqui de novo. Vou fazer aqui um novo teste. E veja aqui que agora nós já temos os nossos atributos da nossa superclasse já aparecendo aqui para a gente também. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo sobre herança em ADVPL. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo a gente vai fazer um outro conteúdo mais rápido, que é o conteúdo sobre sobrecarga de métodos, que é quando num processo de herança eu tenho um método, mas numa nova classe que eu quero que ele herde só uma parte dos atributos, eu quero criar um método com o mesmo nome, mas que tenha um comportamento diferente
do método da superclasse. Isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais rápido, nosso objetivo aqui era só falar sobre processo de herança mesmo. Se vocês tiverem gostado, deixa aí uma curtida, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixa um comentário aí se vocês gostaram, se não gostaram, com dicas, com algum tipo de pedido diferente e tal. Então, que isso aí ajuda a gente bastante aí no canal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.